Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou a professora Anne, aqui da Assembleia de Deus de Blumenau, e estamos aqui para mais uma aula da classe dos juniores. A revista que nós utilizamos é da CPAD, que tem como tema Vitórias do Povo de Deus. Este vídeo é para falarmos sobre a lição 3, que tem como tema Os Muros Vão ao Chão. Vai trabalhar a história da muralha de Jericó, certo? O objetivo da nossa lição é que as crianças venham aprender que a obediência a Deus nos conduz a obter a vitória. E o versículo é: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, que se encontra lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Essa é uma história muito legal que dá para nós explorarmos muitas coisas com as nossas crianças. Para o Memorizando, eu trouxe uma sugestão que vocês vão conseguir linkar com a história. Então eu fiz aqui são caixas de leite que eu forrei com uma folha A4, meio laranja, passei um giz de cera marrom, não sei se vai dar para ver muito bem aí no vídeo. E eu separei o nosso versículo em 13 partes. Aí vocês podem separar em menos partes ou mais, dependendo como vocês acharem melhor e do número de crianças que vocês tiverem em sala. A ideia é o seguinte: quando você chega uns minutinhos antes e monta essa muralha com essas caixas de leite. E dentro, entre as caixas, eu colei os pedaços do versículo. Então, ela vai estar montada. E aí, quando essas crianças chegarem, após você fazer o início da sua aula, a oração inicial, aí você pede para que cada um deles venha e tire um pedaço da muralha. Vai tirar uma caixinha, aí achei uma parte do versículo. Aí ele pega essa parte do versículo e joga a caixinha pelo chão. Algumas você coloca o versículo, outras não. Aí eles vão lá, tiram e jogam pelo chão. E a ideia é que no final a muralha vai estar destruída e você vai conseguir montar o seu versículo, porque aí você vai ter os pedacinhos do versículo, aí você pode ir colando no quadro ou espalhando pelo chão, montando ele no chão, e aí no final a muralha vai estar destruída e o versículo vai estar montado. E aí você já vai conseguir linkar um pouco com a nossa história, e você pode falar que a história de hoje, ela é muito legal, porque assim como aqui na nossa atividade conta sobre um povo que obedeceu a Deus, que obedeceu o que Deus falou, e por isso ele conseguiu a vitória e a muralha foi ao chão, assim como aqui no nosso Memorizando, certo? Como sugestão para a história, eu trouxe duas sugestões, além do material da revista que você pode estar utilizando. Tem um teatrinho, eu vou disponibilizar o link desse teatrinho lá no nosso material em PDF, que vai estar no site da Escola Bíblica aqui de Blumenau. E é a Muralha de Jericó, historinha com a tia Cecel. Ela utiliza as crianças para fazerem as partes do teatro. Por exemplo, a muralha são 3 criancinhas que ficam com a mãozinha esticada. E aí tem outras crianças que vão ser os soldados que vão estar passando. E aí você consegue fazer esse teatrinho para representar a história, se você achar melhor fazer dessa forma. Uma outra sugestão que eu trouxe seria essa televisão, vamos chamar assim. Eu vou colocar isso aqui para o ladinho, para vocês conseguirem visualizar melhor. Eu peguei uma caixa de sapato, até que atrás eu não forrei para vocês poderem ver que a tampa está para trás. E eu cortei a parte de baixo da tampa, aquelas abinhas, né, para fechar a caixa, eu cortei e deixei só assim, que é para a gente conseguir utilizar esse material novamente. Eu peguei aqui, eu não forrei também para vocês verem, são rolinhos de papel toalha, aquele maior, sabe? Eu peguei 2 e juntei no meio, passei fita e aí ficou maior que a caixa para a gente conseguir girar. Então, eu imprimi imagens da história, essas imagens também vão estar disponíveis lá no nosso material de apoio. E aqui tem, se eu não me engano, são 10 imagens eu coloquei aqui.
E aí você vai girando e a imagem vai passando. E aí você vai contando a história conforme ela aconteceu. Essa parte aqui do início, onde eles estão fazendo a volta, eu repeti ela algumas vezes, se eu não me engano, 4 vezes, e que aí você vai falando que foram 6 dias, eles fizeram uma volta e voltaram para o lugar. E no 7º dia eles fizeram 7 voltas. E aí você vai passando a história e vai falando sobre o que está acontecendo ali na imagem, certo? Para voltar, você só gira a de baixo, certo? E este material é um material que vale a pena a gente investir um certo tempinho assim de produção, ele demora um pouquinho para fazer. Eu forrei ele com papel contact, se eu não me engano ele me custou uns 10 reais assim para fazer esse material. E é bom porque a gente consegue utilizar com várias outras histórias, porque a história que tá aqui dentro, você tira, eu fixei com fita no início e no final. Depois você tira e pode estar utilizando para outras histórias, sempre como um recurso para o seu momento da história, certo? Espero que vocês tenham gostado desse visual. Muito bem. Agora, eu vou dar algumas sugestões de atividades, algumas referente ao tema da história e 2 dinâmicas referentes ao objetivo de obedecer a Deus, da importância de nós sermos obedientes. Este aqui é um material que você pode estar realizando com as crianças em sala. Eu peguei uma folha A4 e aqui é uma folha, tipo um papel cartão, ela é um pouquinho mais firmezinha. E eu desenhei com giz de cera os tijolinhos. Também você pode estar fazendo com esponjado. Eu vou deixar o nosso material de apoio também, uma imagem onde está com esponjado. Aí você escolhe qual você acha melhor e também por questão de tempo, né? Porque às vezes a gente não tem um tempo muito grande no momento de aplicar a atividade. E aí eu fiz 2 furinhos aqui, passei um barbante. E aí aqui é uma imagem impressa também das pessoas. E aqui ou você pode levar impresso, ou você pode pedir para que eles façam esses bonequinhos. E a fita aqui, ó, ela anda. Vou puxar aqui para vocês conseguirem ver. Os soldados vão e voltam. E aí você pode deixar para que eles também contem essa história. Eles fizeram 7 voltas, foi uma, voltou, vai 2, e aí a muralha foi ao chão. Aí vocês também podem estar utilizando esse recurso depois para eles levarem para casa, para ficar de recordação e lembrar bastante da história e dessa lição, certo? Muito bem. Agora, tem aqui, esse aqui eu fiz, é um rolinho de papel higiênico, e aqui na ponta é aquele papel celofane, ele é aquele bem fininho assim, geralmente a gente usa para embalar presentes, alguma coisa assim. E a ideia disso é ser uma corneta. Então, como eles fizeram lá, né, na história, que aí você pode assoprar aqui, eu não vou fazer agora para não dar um barulho muito alto. E aí vocês conseguem fazer para levar de lembrancinha para casa, para eles brincarem, ou até mesmo para utilizar no teatrinho. Se vocês optarem por fazer o teatro, vocês podem fazer essa corneta para eles utilizarem naquele momento. Aí fica a critério de vocês, é bem fácil de fazer. É o papel celofane aqui, eu fixei com a fita e depois coloquei a fita amarelinha aqui para cobrir. E ficou assim. Também vai estar lá no material de apoio, passo a passo, para que vocês consigam fazer certinho. Uma outra sugestão de atividade, aqui são os pedacinhos do meu versículo para fazer ele no Memorizando. Uma outra sugestão de atividade é vocês fazerem, aqui eu fiz um desenho representando a muralha, e aí são recortes de papel representando os tijolos, certo? E aí você pode dar para eles irem colando. Mas o mais interessante da atividade é que entre os tijolos, você vai instruindo eles
a escreverem informações sobre a muralha, sobre como era a muralha. Né? A nossa revista traz algumas informações, ela fala que a muralha era dupla, que tinha cerca de 10 metros de altura e que os muros eles se ligavam por meio de casas e que inclusive uma das casas era a casa de Raabe, que a história conta, certo? Então é legal você estar buscando essas informações. Na nossa revista já traz algumas, também tem alguns sites, alguns livros que contêm essas informações e aí você vai falando para os nossos alunos. E aí eles vão escrevendo em alguns tijolinhos essas informações para fixar mesmo na cabecinha deles o quão grandioso foi isso, né? Como que uma muralha desse tamanho cai apenas com eles dando voltas e com o grito, né? É um milagre, é algo grandioso da parte de Deus, certo? Agora nós temos duas dinâmicas sobre essa questão de obedecer, de obediência. Uma delas, você vai pegar uma fita, tem que ser uma fita branca ou preta, a transparente fica ruim porque não vai, dependendo do piso que você tiver em sala, ele não vai aparecer. E aí você vai fazer um V no chão, mas ele tem que terminar bem grande. Você começa juntinho assim e termina ele bem espaçado, para que as crianças não consigam colocar os dois pés, uma em cada fita. Porque aí você vai pode pegar uma criança de cada vez. E aí eles vão começar no início do V, no início. E aí você vai dizer para eles assim, ó, o caminho da direita é o caminho de quem obedece a Deus. O caminho da esquerda é da desobediência, quem escolheu não obedecer. E aí você pede para que eles vão caminhando. Aí você pergunta para eles, nós conseguimos caminhar com os dois? Nós conseguimos trilhar os dois caminhos? Não. No início parece fácil, no início a gente consegue dar um passo aqui, um passo ali, mas lá no final, que o V vai aumentando, eles não vão conseguir alcançar o pezinho em cada um. E aí você vai explicar que às vezes na nossa vida é assim. No início parece fácil, não tem problema, às vezes a gente dá uma mentirinha aqui, às vezes a gente, não, mas eu quero muito fazer isso, mesmo sabendo que isso não está de acordo com a palavra de Deus. Às vezes a palavra fala que nós temos que honrar os nossos pais e às vezes eu não estou obedecendo os meus pais direito. Mas no início parece bom, no início a gente dá conta, a gente consegue, mas vai chegando uma hora que não tem como a gente trilhar os dois caminhos, que nós temos que escolher, certo? E aí você consegue ir instigando isso das crianças, vendo, nossa, é difícil, por que então que lá no início a gente já não escolhe seguir o caminho certo, o caminho de obedecer, o caminho de respeitar e de confiar em Deus, certo? Este vídeo também tem no YouTube e ele vai estar disponível lá no nosso material de apoio, o link para vocês conseguirem visualizar melhor, se não ficou claro com a minha explicação. Uma outra dinâmica vocês vão pegar duas crianças, uma vocês vendam os olhos e a outra tem que guiar essa criança que está de olhos vendados. Você esconde na sua sala, sei lá, ou a Bíblia, pode ser um brinde, uma caixa de bombom para depois eles dividirem, fica a seu critério. E aí, essa criança que está de olhos vendados tem que ouvir a voz do outro amigo e este amigo só com a voz tem que guiar essa pessoa até encontrar esse objeto. E aí você pode colocar alguns obstáculos no caminho, cadeiras, pode colocar até mesmo as crianças falando para confundir um pouco, algo bem para dificultar assim o caminho. Quando eles terminarem, quando conseguirem achar o objeto, você senta e explica para eles que o amigo que estava de olhos vendados, por mais que tivessem momentos ali no caminho que ele achasse que deveria ir para a direita ou para a esquerda, ele não estava vendo. Ele não tinha como ver onde estava o objeto, ele não tinha como ver o caminho que ele precisava trilhar. Mas o amigo que estava de olhos abertos, que estava guiando esse amigo, ele tinha a visão do todo, ele conseguia ver aonde ele tinha que chegar. E assim é a nossa vida com Deus. Nós às vezes nós geralmente, não é às vezes, geralmente, né?
nós não conseguimos ver. A nossa visão é limitada, nós vemos o hoje com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e não conseguimos ver o todo, mas Deus vê. Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, por isso, nós podemos confiar nele, porque ele nos ama, ele cuida da gente e ele sabe tudo o que vai acontecer conosco e ele quer o nosso bem. Então, nós temos, primeiro, que cumprir, que obedecer o que já está na palavra dele, que já nos foi revelado, certo? Obedecer o que está ali, cumprir, viver de uma forma coerente com a palavra dele. Porque lá, muitos anos atrás, quando a Bíblia foi escrita, ele já sabia o que nós precisávamos, certo? Então nós podemos e devemos confiar nesse amor, confiar no que ele nos diz que devemos fazer, certo? E uma última sugestão é um cartão para que eles possam ou dar para alguém ou guardar de recordação mesmo, para fixar bem a parte do versículo. Então, eu coloquei aqui a letrinha de uma música, obedecer é prova de amor. E aí eles podem estar enfeitando de outra forma, ou eu coloquei corações aqui na palavra amor, mas você pode colar só as letrinhas. Esse passo a passo também vai estar disponível lá no nosso material de apoio, mas ele é um coração, eu fiz um coração vermelho e um coração um pouquinho menor branco para colar no centro. E aí fiz 8 tirinhas aqui. Uma a gente coloca para cima e outra para dentro, uma para fora e outra para dentro. E aí ele fica com meio que em 3D assim. Aí eu escrevi a letra da música, né? Aqui fora eu não enfeitei nada, mas para deixar que vocês utilizem da forma como vocês acharem melhor. Mas eles podem estar colocando o versículo ou escrevendo o que eles acharam legal da história, o que eles acharam interessante das dinâmicas, aí fica a critério de vocês. Mas é um cartãozinho para que eles possam levar de recordação ou até mesmo presentear alguém, certo? Essas são as nossas sugestões de atividades e dinâmicas. Como sugestão para o louvor, eu trouxe 3. Obedecer do Diante do Trono. Uma outra é Obedecer é Bom. Esse eu não encontrei quem fez a música. Lá no vídeo tá num canal de uma igreja. Também vai estar disponível no nosso material de apoio. E um outro louvor é Jericó, da Gisele Cristina. São os louvores bem agitadinhos, assim, que você consegue estar utilizando durante a sua aula, até mesmo na hora do memorizando, enquanto eles vão pegando as partezinhas da muralha, você consegue colocar esses louvores para eles irem ouvindo e se divertindo também. Então é isso, obrigada por assistirem até agora, curtam o nosso vídeo, compartilhem para que outras pessoas também tenham acesso, tá bom? Que seja uma aula abençoada, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da presença de Jesus, que durante essa aula os nossos pequeninos consigam compreender que obedecer não é algo ruim, obedecer é algo que nos protege, é algo que nos leva a trilhar o caminho certo, a trilhar o caminho que Deus tem pra gente. E a nossa maior vitória é estar com Ele, certo? E nós provamos o nosso amor por Ele, obedecendo aos seus mandamentos. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.